dia a todos. É uma grande honra ter aqui pessoas que gostam de ler, das palavras. Já estamos no segundo encontro das palavras. Eu não vou dizer nada especial, só em nome da senhora vereadora que não, neste momento está noutro evento e não pode estar cá. Agradecer a todos por escolher este espaço e quererem vir à biblioteca, não é? Estamos numa biblioteca e palavras e mais palavras, não é? E a leitura, no fundo, é um bem para nós, não é? Seria aqui algum prazer, bem-estar. E eu acho que eu digo isto aos nossos leitores. Quem beneficia somos nós, não é? E nós precisamos dos livros e das palavras para nos sentirmos bem. É só isso que eu queria dizer e um ótimo dia para todos, está bem? Obrigada. Então, eu vou começar por agradecer precisamente à Câmara Municipal e à Biblioteca Municipal de São Vieira porque aceitam sempre e agarram este projeto de braços abertos. E é daquelas coisas que eu tenho o privilégio de dizer sobre Leiria. Leiria tem os braços abertos para projetos que efetivamente valem a pena. E eu continuo a achar que este projeto vale a pena, é por isso que estamos aqui todos e vocês fazem com que efetivamente vale a pena. Portanto, esses agradecimentos estão feitos. Obrigada a todos vocês que estão aqui e que fizeram, muitos de vocês, muitos quilómetros para conseguir estar aqui. Obrigada a toda a gente que se disponibilizou para dar leias e que efetivamente eu leio. Algumas delas não foram necessárias. E muito obrigada ao meu painel de editoras, porque eu não sei se têm noção, mas outubro é um mês caótico para as editoras e, portanto, ter havido 3 pessoas que aceitaram estar aqui e disponibilizarem o tempo para virem até a Leiria, muito obrigada. E, portanto, eu vou passar a apresentar. Está aqui a Ana, da Arte da Autor, está aqui a Tânia, da Quinta Essência da Leia, e está a Margarida, da Almedina. Portanto, nós temos aqui 3 editoras muito diferentes. E isso é fantástico, porque eu acho que vai acabar por beneficiar muito esta conversa. E se há uma coisa que eu quero continuar a trazer é pessoas que nos mostrem um bocadinho o que é o funcionamento de uma editora por dentro, que é para também desmistificar algumas coisas. Estava a comentar com elas um bocadinho lá fora, que para nós que estamos fora do mundo das editoras e somos leitores ou criadores de conteúdo, há muitas coisas que nos passam ao lado. E, portanto, isto é uma oportunidade para nós sabermos um bocadinho mais e um bocadinho melhor como é que funciona uma editora. Portanto, muito obrigada por estarem aqui, por disponibilizarem o vosso tempo. Obrigada. E vamos ter uma conversa muito interessante. Portanto, eu vou pedir para vocês se apresentarem, se calhar dizer um bocadinho sobre as vossas funções dentro da editora, porque estamos aqui a falar de uma editora pequenina, uma editora muito grande, mas muito a nível também de direito, portanto é uma das maiores editoras a nível de direito, mas que tem um pezinho também na ficção nacional e internacional, e depois a Tânia que trabalha maioritariamente com romance, que é de Quinta Essência, e portanto temos aqui percursos também muito diferentes. Portanto, se calhar vou começar aqui por aqui. Ou isso, sim, nós ficamos aqui com estes dois. Então, olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada, Ana, pelo convite. Sim, eu sou das Edições Almedina, eu venho em representação das Edições Almedina, onde eu sou editora. O Grupo Almedina tem um peso muito grande ao nível do mercado jurídico, como a Ana estava a dizer, mas não fazemos unicamente jurídico. Nós temos 3 unidades de negócio, digamos assim. Temos as edições jurídicas, tem 3 editoras, temos as edições gerais, onde juntamos também a economia e gestão, onde temos mais 3 editores. Eu estou neste lado, ou seja, estou nas edições não jurídicas, digamos assim. Além disso, sou também coordenadora das edições gerais, portanto tenho aqui um outro papel, além de ser editora unicamente. O dia-a-dia do editor é muito interessante, mas não é só o trabalho do editor que importa, porque atrás do editor há toda uma equipa, não só a equipa estável e fixa da empresa, mas também todas as pessoas que trabalham connosco a recibos verdes e que são muitas das vezes paginadores, capistas, designers, tradutores, revisores. Portanto, há aqui um mar imenso de pessoas que ajudam o trabalho do editor, que
que no fundo ajuda o trabalho do autor, porque o autor é o grande capitalizador disto tudo, não é? As editoras procuram ajudar e fazer o melhor trabalho possível. E passo aqui à Tânia, que dará agora a sua perspectiva. Olá, bom dia a todos. Ana, obrigada pelo convite por nos receberem e obrigada a todos por estarem aqui num sábado para nos ouvir. Eu sou editora da Quinta Essência, que faz parte do Grupo Leia. Já trabalhei noutras editoras, comecei na ASA, que depois foi comprada pela Leia. Trabalhei na Grupo Papel durante muitos anos, que é um bocadinho muito especial, que é uma área completamente diferente, que é desenvolvimento pessoal e não ficção. E agora estou na Quinta Essência, que trabalha romances. Trabalho uma ficção mais atenta às novas tendências, com muitas histórias de amor, com um bocadinho de spicy, também a buscar o olho a um público mais jovem. Portanto, a verdade é que dentro da Leia, cada editor é como se tivesse um mundo um bocadinho diferente. Por exemplo, um editor literário já tem um trabalho completamente diferente, tem um trabalho mais com autores portugueses, tem um contacto muito próximo com o autor, tem que fazer um trabalho de edição um bocadinho diferente. No caso da Quinta Essência, por enquanto, trabalhamos sobretudo com traduções. Portanto, o meu trabalho muito próximo é com agentes literários, com editores estrangeiros, falar com eles, receber muita informação, fazer a triagem, estar atenta às redes sociais, ao vosso trabalho. É verdade, nós estamos muito atentos a ver o que é que se está a passar, quais são as tendências, o que é que vamos querer fazer a seguir. E depois trabalhar com a minha equipa, não é? Porque graças a eles os livros saem na rua, e também, como a Marisa referiu muito bem, a nossa equipa, que não está sempre na Leia, mas que é uma equipa que trabalha com recibos verdes, com quem colaboramos. Sem imaginadores não há livros, sem designers não há livros, sem tradutores não há livros, sem autores, obviamente, não há livros. Os autores é que são aqui o centro de tudo. E sem leitores não há livros. Portanto, vocês também são uma parte muito importante do nosso trabalho. Eu sempre adorei livros. Comecei, era uma leitora ávida, depois agora também muitos jovens a lerem como eu lia, só que não havia redes sociais para partilharmos. Acho que faz um trabalho tão giro de coisas que eu fazia. Eu todos os anos conto quantos livros eu li e que géneros de livros eu li. E são autores portugueses, são autores estrangeiros, se é o Prémio Nobel, se é isto, se é homem, se é mulher. E agora vejo nas redes sociais vocês todos a fazerem coisas deste género que acho super interessantes. Depois também já trabalhei numa livraria, como livreira, quando era mais jovem, depois fui jornalista e crítica literária. E depois passei na editora. Portanto, toda esta volta aos livros é um carinho muito grande que eu tenho e isso aqui é uma sorte. É uma sorte muito grande poder fazer aquilo que gosto. Então, passa lá. Ora, bom dia a todas, cada vez somos mais as mulheres neste mundo. Eu tenho um grupo completamente diferente de elas. Há algumas pessoas que aqui estão já sabem. Eu trabalhei 30 anos no turismo e eu sei que sou mais velha da sala, mas qualquer das maneiras. Já podemos trocar aqui algumas ideias depois. Eu hoje vinhamos no carro e vinha ouvir uma coisa muito gira, porque elas vinham a falar das redes sociais. E eu lembro-me de ir numa excursão a Frankfurt ver um fax a trabalhar. É uma experiência diferente. E ver como é que funciona o fax. Quando eu comecei a trabalhar só havia telex. E tínhamos 3 funcionários só para mandar telexes. Uma profissão em extinção. Eu sou antiga, mas não sou tanto. Eu sou vintage. Somos vintage, pronto. Portanto, eu trabalhei no turismo, adorava o turismo, fiz o percurso desde atender ao balcão até a direção e depois saí, andaram-me embora, fui para outra área, que era artes decorativas, mas o que eu mais gostava no turismo era a parte de vender as viagens das pessoas. E não era a viagem de trabalho, essa não tinha piada nenhuma, eram as viagens de férias. E a gente, quando está de férias, começa logo a sonhar no ano que vem, que férias vai fazer. E eu sempre li muito, mas nunca li banda desenhada. Não, banda desenhada não tinha nada a ver. Era para crianças? Não, eu acho que nem isso. Eu ia à biblioteca, fui habituada de pequenina a ir, todas as semanas eu ia à biblioteca e trazia livros para mim e para o meu irmão. O meu irmão não lia, eu lia os meus e os dele. Depois eu lá entregava, eu lia os meus e os dele. Pronto. Eu lia muito.
Caí de paraquedas neste mundo da edição. Nada a ver. Ao fim de... Em 2014 eu estava bastante mal, ia fechar uma empresa, que não deu. E fui visitar Angolém, que é assim, o mundo da banda desenhada. É as maiores exposições de banda desenhada, e vocês imaginem, eu não conheço Leiria, mas é uma vila, cidade isolada, não é perto de nada, a gente demora no TGV 40 minutos de Bordeaux-Bas, portanto é assim no meio de nada. E o que é que eles fizeram naquela cidade? Uma cidade de banda desenhada. Portanto, tem um museu onde era o antigo a fábrica do papel, e depois pela cidade toda. Espalhado pela cidade, eles têm vários sítios, desde capelas a tendas que montam, a casas, a lojas, tudo é banda desenhada. E eu fui, eu que nem andava, eu desde que me casei com o meu marido tenho muitos livros, e o único que eu achava que anda era os trunfos, e o Calvin and Hobbes, que era do meu filho, de resto, cá o Tintin, o Asterix, não diziam. Eu lia aquilo, e o meu marido estava às vezes a ler, e eu via-o rir, ele ria, a ver os... E eu em 5 minutos tinha lido o livro. Eu não olhava para os desenhos, eu lia o texto. Estava pronto. Isto passou, e quando eu fui a Angolém, vi as pessoas olharem para as pranchas, e eu deparei-me com aquela gente toda, estava ali milhares de pessoas. Vocês podem ter uma ideia do que é chegar, a gente vem, desce o rio e vê 50 caminhonetas com crianças a partir dos 4 anos, tudo ali sentado à espera que abra o museu para entrar e para irem ver exposições. E eu pensei, esta gente está a viajar nestas pranchas de banda desenhada. Eu comecei a olhar com outros olhos. E quando vim, comecei a ler. E olha, a parte do ler era a mais fácil. Lia 3 vezes o mesmo livro. Primeiro lia, depois olhava para os desenhos, e depois a seguir lia e olhava para os desenhos. Pronto. Tinha uma amiga que me disse, ok, vamos fazer uma empresa, fazemos juntas, e eu, não, quer dizer, já trabalhei no turismo, para o turismo não quer voltar, já tive uma loja minha, dados esportivos, não quer voltar. Estou a ajudar o meu marido a fazer contabilidade e a arrumar bem a empresa dele. Bora! Eu comecei. Portanto, já fomos mais, neste momento somos 2 pessoas. Basicamente, eu escolho os livros, eu trato praticamente tudo. Ele dá uma ajuda, porque ele é de outra área e continua com a área dele. Não, temos revisores, temos paginadores, temos designers, normalmente são pessoas com quem eu já trabalho desde essa altura, há muitos anos, e tenho uma grande confiança com eles. Mas pronto, passa muito mais, a decisão de ser este livro ou não é completamente minha, e o que se faz e o que não se faz tem tudo a ver comigo. Portanto, desde a contabilidade passa tudo por mim. Portanto, é um mundo completamente diferente, de poucas pessoas. Somos só 2 na empresa, mas temos uma rede que nos apoia. E depois, aqui há uns anos, descobri que há as redes sociais. Eu faço as redes sociais. Opa, eu comecei no Telex. Eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional quando estudei. Eu tirei o curso de turismo e tirei o curso de História da Arte. Eu tinha que andar pelo país a ver as coisas e ir para a Biblioteca Nacional para as ler os livros. Agora há as redes sociais. E eu, além de ser editora, fazer contabilidade, ter que ir entregar livros, ainda tenho que publicar redes sociais. Vocês não imaginam, mas a minha safa é que eu tenho pessoas, algumas têm aqui, que são escritos e escritas, que me dão dicas. Verdade, porque eu não sei nada, e eu vejo-me doida com o telemóvel. Dão dicas, publicam, e eu é só partilhar o que eles publicam. É muito mais fácil. Eu não tenho tempo. Eu fui ontem à noite ver o programa deste evento, e quando entrei na página e vejo
quem ia cá estar, comecei aos pulos no sofá. Portanto, pulos dos dois lados do ecrã. Pronto, é uma benção. E eu muitas vezes estou a trabalhar e se tenho de fazer contabilidade, sobretudo, ponho uns podcasts e estou a ouvir os podcasts deliciados e faço barulhos. Eu estou numa sala sozinha, faço barulhos. Bom, Wanda, se me permite, quer uma dica? Dica. Estão aqui pessoas, uns jovens, que sabem fazer redes sociais muito bem. A Wanda escolhe uma, ao seu caso, mas que já faça IRS e já faça essas coisas. A Wanda faz o IRS e essa pessoa faz as redes sociais. Eu não gosto de sacrar ninguém. As pessoas não gostam todas dos pais. Eu própria não gosto de todos os livros que edito e, portanto, também não quero dar essa carga às pessoas. Se vocês virem, maioritariamente, eu tenho muitos livros para a população da minha idade e mais velha, que são as pessoas com mais de 60. E, portanto, os jovens não gostam. Eu não gosto de alguns, mas tenho que publicar, pronto. A gente não publica só o que gosta. Temos que sobreviver, mas pronto, eu vou passar a palavra, que eu não quero. Então, vamos aproveitar aqui a questão de um one man show, é quase, não é? Como é que fazem a escolha dos livros que vão ser publicados? Passa pelas vossas mãos? É uma decisão que vocês tomam? Como é que escolhem quais são os livros que querem publicar? Aquilo que acham que é a cara da editora? Quais são aqueles pontos que têm mesmo de bater tudo certo na checklist para dizerem, ok, eu quero publicar isto? Bom, então deixem-me aqui começar. A base do trabalho de um editor, não é a seleção de títulos numa editora, para uma editora, com base num catálogo ou em propostas. Esse é o trabalho de base do editor. Essas propostas podem ser feitas pelo editor, que vai ao encontro de alguém que entende que pode fazer um conteúdo, ou ao contrário, um autor que já tem uma proposta, que já tem uma ideia, às vezes já tem o próprio livro feito para publicar. E aí, as minhas colegas acho que não me vão desmentir, é um trabalho muito subjetivo. A forma, nós naturalmente que há uma série de critérios que temos que ter em consideração, nomeadamente o público-alvo que aquela marca, que aquela chancela já tem, o catálogo que já existe, o próprio percurso do autor, se já for um autor da casa, mas a forma como eu olho para um livro, para um conteúdo, pode ser diferente da forma como a Tânia ou a Tânia olham para o mesmo livro. Portanto, há muito, é aquilo que o Roberto Calasso diz, é o cunho do editor, não é? Todos nós temos o nosso cunho e todos nós, quando estamos a fazer ou a estabelecer um catálogo, temos em vista algo que provavelmente será diferente para outra pessoa que vai exercer exatamente a mesma função que nós, numa chancela que é praticamente concorrente à nossa e que faça exatamente o mesmo. Aliás, nós quando olhamos para um título, quando fazemos em muitos dos títulos internacionais que queremos editar em Portugal, vêm de catálogos, vêm de agentes, nós fazemos muito esse contacto com os proprietários, com os cedentes, também temos aqui um bocadinho de negociadores, porque temos de fazer propostas, temos de fazer planos de negócio para os nossos livros, portanto é algo que no final tem de bater certo, e certo é que nos dê uma margem positiva, não é? E isso acaba por ser muito importante. Mas quando nós fazemos esse processo de seleção, temos por base uma série de critérios que são subjetivos, também assentam em background da marca e também nos valores da própria empresa, não é? Porque eu, enquanto editora numa casa, há certos títulos que eu talvez publique e noutra casa os mesmos títulos não fariam tanto sentido. Portanto, isto é um trabalho que tem muito que ver com o sítio em que estamos inseridos, com o público que também já existe. Nós, por exemplo, uma das chancelas que eu trabalho muito nas edições da Medina é a Atual. A Atual tem um público muito voltado para os negócios e para a gestão, com uns toques de desenvolvimento pessoal, aquilo que nós, no jargão da edição, chamamos o light business. E este público está habituado a que se publiquem
uma série de títulos, uma linha, que se eu agora for colocar aqui algo que não tem nada a ver, esse público nem sequer vai entender o que é que ele está a sair, não é? E o facto de já existir um caminho, de já existir um leitor, também acaba por ser muito importante neste processo de seleção, que é a grande base do nosso trabalho. Aqui, vou estender um bocadinho, mas só para fazer aqui a diferenciação. Há uma acessão, há uma diferença na forma como nós nos países do Sul, nomeadamente no Sul da Europa, olhamos para o trabalho do editor e para aquela acessão mais anglo-saxónica e até, quiçá, mais hollywoodesca, não é? O editor que nós vemos nos filmes, em que nós em Portugal e nos países do Sul da Europa nós somos mais o publisher do que o editor, se formos fazer aqui a tradução. Ou seja, isto tem muito a ver com o facto de muitas das peças que nos chegam já estarem praticamente fechadas e também tem muito a ver com o facto da dimensão das equipas não permitir a um editor ter uma obra durante 6 meses para fazer aquele acompanhamento linha a linha do processo de criação. Portanto, nós em Portugal somos mais os publishers do que os editors, embora, quando falamos de autores portugueses, tenhamos uma flexibilidade e uma capacidade diferente de acompanhar esse processo de criação. E vou passar aqui à técnica para seguir. Então, no meu caso, eu tenho uma bola de cristal em casa. Eu consulto com regularidade e espero, até por um turbante para que fluir melhor e espero que resulte. Não, mas então o nosso trabalho é um bocadinho de sorte, não é? É um bocadinho parte também dos nossos gostos, do que se está a passar lá fora, das modas, e varia muito conforme a editora em que trabalhamos. Porque realmente, quem trabalha com autores portugueses, os autores portugueses mandam-nos um manuscrito, ou nós vamos à procura, porque estamos interessados em algum tema, ou neste tempo com as redes sociais há pessoas que estão a funcionar para determinada área, e aí é um trabalho mesmo de raiz. Nós fazemos o livro juntamente com o autor, o trabalho do editor e do autor está ali em paralelo, porque ajudamos a escrever, muitas vezes é uma pessoa que não é propriamente um escritor, portanto há esse lado. Também há quem já tem uns romances prontinhos para nos entregar, mas depois há sempre um trabalho de edição, de revisão, muito importante nas obras. No caso agora da Quinta Essência, como é uma área mais de romance, novas tendências, eu trabalho muito com agentes literários, que era o que a Margarida estava a referir, que é uma figura que cá em Portugal já começa a haver, mas, por exemplo, lá fora, um autor não é ninguém, é como no cinema, sabem aqueles filmes que nós vemos de Hollywood, se queres ser um ator, tens de ter um agente. E lá fora passa-se o mesmo para os autores. Cá em Portugal dizem, não, vocês são autores. E mandam-nos, e esperam que as editoras respondam, né, que tenham interesse. Mas lá fora não, vocês têm logo que arranjar um agente literário. É assim uma coisa. E é com esses agentes que nós trabalhamos, sobretudo. Com agentes e com editores. Por exemplo, agora estava a referir quando vai haver a Feira de Frankfurt. Emblema para a BD é a Meca e para nós, das edições gerais, é Frankfurt. Portanto, é um entusiasmo, vai ser um encontro, vemos os nossos amigos, é mesmo giro, mas também trabalhamos muito. As pessoas acham que é incrível irmos a Frankfurt, e é, mas, por exemplo, eu tenho reuniões das 9 às 6 da tarde e estou a pensar, e agora levo-me à gala, como é que isto vai ser? Mas é muito giro, porque realmente falamos com muita gente, percebemos o que é que está a acontecer, os mercados também são muito diferentes, ainda vimos no carro falar sobre isso, porque a Ana estava a referir que adora audiolivros, e cá em Portugal só agora é que estão a começar os audiolivros. Mas há mercados no centro da Europa, na Holanda, na Alemanha, os audiolivros já vendem mais do que os livros tradicionais. Portanto, é perceber o que é que está a acontecer. Na área do romance, imaginem, agora como temos Frankfurt, estamos a ser inundados. O meu e-mail está louco esta semana, é catálogo. Depois eu também tenho a sorte de trabalhar numa editora grande e isto ajuda muito porque nós temos outra figura que é o scout. O scout é o olheiro do futebol, é o olheiro do... só que neste caso é dos livros. E isto varia muito. Há empresas grandes que têm a possibilidade de ter um scout e empresas mais pequenas que é mais difícil. Então esta pessoa, este scout, dá-nos dicas. Olha, isto está a funcionar lá fora, vai começar a ver este livro. E no meu caso, como eu publico romances, como eu publico o que é que está a acontecer, tendências, vocês também me ajudam. Portanto, as redes sociais, as pessoas booktokers, influencers que dizem, que pedem livros, dão dicas do que eu devo publicar ou não. A sério, obrigada. E, sobretudo, há uma coisa neste mercado que é, ele está a mudar muito. Não é? Há 5 anos o mundo editorial era muito diferente. Portanto, também temos que ir um bocadinho atrás das modas. Houve um ano em que tudo o que era sobre Auschwitz era o que estava a funcionar mais bem,
romance histórico, sobretudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Este ano já não é isso. Portanto, temos que tentar adivinhar o que vem a seguir. E, portanto, vocês estão aí para nos ajudar, é obrigada. E para nos dar dicas. Ana, nós podemos fazer pergunta ou só no fim? Se calhar mais para o final. Bem, Tem bloquinhos, vão escrever eu as o perguntas. Scout nunca tinha ouvido falar. Eu sou editor, publisher, Scout. Mas basicamente trabalho como eu não edito livros de autores portugueses. Os que edito são em coedição com outra editora, que é a Seita. E normalmente compro os direitos sempre no estrangeiro, os livros são traduzidos para cá. Faço o trabalho de editor quando nós conseguimos juntar extras aos livros. Normalmente os livros que são publicados em França, que é onde maioritariamente compro, porque eu edito DD franco-belga, a minha via é o franco-belga, os livros vêm sempre em francês e há lá que eu os procuro, mas eu não sei se é o mesmo nas outras editoras, porque nós na banda desenhada eu comecei em 2015 e comecei com uma amiga e ela foi-me dando algumas dicas, mas só me disse o que me interessava. E eu fui aprendendo, também não sou parva, fui aprendendo algumas coisas e comecei a perceber que, a nível de banda desenhada, nós somos muito poucos. Vocês, se forem agora à Feira da Amadora, basicamente as editoras de banda desenhada estão lá, mas acontece muito uma coisa na banda desenhada que eu não sei se acontece a nível de publicação dos outros títulos, que é, eu trabalho como autor, com aquele agente do lado de lá, mas esse agente não me garante que outro livro do mesmo autor venha para mim. Portanto, na banda desenhada isto não acontece. E, portanto, o mais natural é, eu tenho este autor, o livro a seguir eu tenho que andar à luta. E temos um leilão do valor dos direitos. Portanto, até que, por exemplo, a ASA, que é que publica muito a DD, a ASA tem uma capacidade negocial que eu não tenho. A ASA pode dizer, eu compro os direitos e publico este, e eu tenho que ir para trás. Ou eu tenho que fazer, por exemplo, eu gostava muito de editar este livro, mas a ASA já teve os direitos há 10 anos, nunca mais comprou nada, mas ainda tem preferência. Portanto, no mundo da banda desenhada isto passa-se muito assim. Eu não sei se é o linear aos outros livros. Mas pronto, temos esta questão. Tanto que neste momento nós temos 125 livros publicados. Temos alguns livros, vai fazer agora 15 livros publicados em coedição com a Sexta, que é uma cooperativa. O que é o avanço? O avanço é aquilo que nós vamos oferecer ao agente para ficar com os direitos daquele livro. E, não sendo um autor da casa, ou várias editoras podem fazer uma oferta. É aí que entram os tais leilões de que a Tânia estava a falar. Ou seja, eu quero muito aquele livro, eu faço os meus cálculos e vejo, nós normalmente oferecemos um avanço de 70% dos direitos do livro. Ou seja, a tiragem vezes o preço final, vezes 70% a dar um valor. Imaginem que eu ofereço ao agente 1.500 euros para ficar com um livro. E a Tânia fala com o mesmo agente em simultâneo e diz, olha, eu tenho 2.000 para vos oferecer. O que é que vai acontecer? O agente vai voltar a mim, oh Margarida, então, não vai dar mais. E entramos aqui num mundo que às tantas pessoas temos de ver se a coisa compensa ou não é? Porque pode não fazer sentido. E basicamente este é o processo negocial. O que é que pode haver a priori e que também deve ser tido em consideração? Esta questão de o autor já ser autor da casa. Imaginem que é um autor que só está editado numa chancela. O agente vai dar preferência a essa chancela, a esse editor. E então, quando falamos com o agente, ele diz-nos, olha, Margarida, vão ter uma semana para fazer a oferta, depois disso nós abrimos ao mercado.
O que é que isto significa? Muitas das vezes editamos livros que não queremos, mas nós queremos manter o autor, porque não sabemos. Ele teve um best-seller há 2 anos, este pode não ser assim tão interessante, mas pode voltar a ter um best-seller no ano que vem. E nós queremos que o autor continue connosco. Então, pronto, isto é tudo um jogo que nós vamos ter sempre de ir fazendo, mas também é o que dá piada à coisa. Era um bocadinho como a Tânia dizia, nós não temos bolas de cristal, mas é aquela ideia de nós não podemos estar onde o jogador de hóquei não pode estar onde está a bola, tem que estar para onde vai a bola, e nós queremos estar para onde vai a bola. Portanto, temos de ir errando e outras vezes vamos acertando. Não é uma métrica fixa, mas também é o que dá piada à coisa. E é bom ver quando os agentes nos consideram e pensam em nós para um determinado tipo, porque significa que nós já criámos uma relação e não havendo o scout, o posicionamento e este contacto e este relacionamento com os agentes é muito importante. Portanto, feiras como a de Frankfurt, mas também a de Londres, que acontece em março, ou a de Bolonha, que é a feira infantil, são momentos muito importantes, não só para fechar negócios, porque muitas das vezes os negócios não se fecham nesses momentos, mas para conseguirmos também alimentar uma relação e perceber o que é que vem aí. Porque também é importante irmos vendo quais é que são as tendências e o que é que vem aí. E poder ver o que vem aí antes dos catálogos chegarem a todas as caixas do correio também nos ajuda bastante. Só uma coisa, já agora, as questões quando os livros são publicados e ainda não foram publicados sequer no país de origem do autor, geralmente são questões de feiras, ou são os agentes que também... Nós podemos receber proposals, ou seja, quando o manuscrito ainda não está fechado e nos chega no Word, ainda vai ser sujeito a algumas alterações. A proposal tem a parte chata de tu estás a fazer um negócio hoje e o livro só pode só vir a estar pronto daqui a 5 anos. E já estás, no fundo, a comprometer-te com uma coisa que não sai. Olha, eu tenho um livro que nós adquirimos direitos sobre ele em 2018, eu ainda não estava na editora, e que ele ainda não viu a luz do dia, para vocês verem. Portanto, o autor perdeu a autonomia para escrever. Não, é que o nosso negócio é um bocadinho, é isso, é sorte. Então, muitas vezes nós recebemos estas propostas. Agora na feira, a feira é muito interessante porque não só conhecemos as pessoas, mas imaginem, nós recebemos catálogos com 60 páginas de uma editora e depois não sei quantos catálogos de outras editoras. E o agente o que faz é, sabendo o que é que eu publico, que é diferente do que a Wanda publica, que é diferente do que a Margarida publica, indica-me, olha, para ti, eu acho que estes são os nossos títulos mais fortes. Se for para a Margarida na área de não ficção, business, etc., é isto. BD será isto. E olha, eu acho que isto vai explodir. Vai explodir, mas é só em 2026. E ele ainda não escreveu nada, mas eu tenho aqui esta proposta. É um bocadinho como nos filmes, também vamos fazer um pitch. Eles apresentam-nos, às vezes mandam-nos, pronto, se tivermos muitas áreas, mandam-nos poucos parágrafos, se tivermos sorte, mandam-nos algumas páginas, e nós lemos essas páginas e é o nosso feeling que nos vai dizer sim ou não. E às vezes, e muitas vezes nós estamos a comprar livros que ainda não foram publicados lá fora. E agora, com o mercado a mudar tanto, ou seja, antes nós tínhamos mais tempo, agora o mercado está muito rápido, muito voraz, não é? Vocês pedem-nos tudo para amanhã, e que faz todo o sentido, porque o problema é que fazer um livro demora muito tempo, porque só o tempo de tradução demora meses, depois temos a revisão, depois temos a paginação, mas agora nós, editores, também estamos a tentar dar resposta para essa rapidez, e para percebermos que, quando está a ser publicado lá fora, passado pouco tempo temos que publicar em Portugal, porque senão as pessoas vão comprar em inglês, não é? E então é um bocadinho isso. E também agora queria só fazer uma pergunta. Vocês sabem como é que os autores são remunerados? 10%. Pronto, depende. Mais ou menos, depende das editoras. Mas há uma coisa que é uns royalties, ou seja, eu sou uma autora. Também é verdade. Pronto, vamos falar como autora. Eu escrevi um livro, apresentei a uma editora, mas eu não vou receber aqueles 15 euros que o livro custando. Eu achava que sim, mas não. Eu não achava, porque obviamente eu trabalho não. Mas então, o autor, tanto o estrangeiro como o português, é remunerado com royalties, que é uma percentagem do preço. Se o meu livro custa 15 euros e normalmente as editoras trabalham com 10%, mas varia, também há umas que é mais, menos, eu vou receber só 10% desses 15 euros. Vou receber 1,5€ por cada livro vendido. É por isso que para mim é tão importante comprar livros, e sobretudo autores portugueses, que eu sei que estão a esforçar-se, a fazer um trabalho incrível, que depois vão receber aquela remuneração. Mas também não somos só nós, editoras, que somos aqui
o diabo e vamos ficar com o dinheiro todo. Não, porque depois este negócio vai uma grande parte, como a Maria João está a dizer muito bem, para a distribuição. Portanto, há aqui várias fatias que temos que distribuir. Há para a estrutura, há para mim, há para os meus colegas, para os parceiros comerciais, para a distribuição, as livrarias ficam com uma margem, não é? Porque nós não vendemos pelos 15 euros, nós vendemos com um grande desconto. Portanto, é todo assim, este negócio. E eu achei interessante porque, por exemplo, muitas pessoas que vêm falar comigo não sabem como é que o autor é remunerado. O autor é o mais importante, ele criou esta obra. Portanto, nos livros estrangeiros também é a mesma coisa. Quando nós vamos a este leilão, nós depois temos que negociar com isto. Temos que fazer propostas de marketing, ou seja, nós somos incríveis, nós vamos fazer um trabalho incrível, temos que dizer, vamos dar mais um bocadinho de dinheiro no advance, ou se calhar os royalties vão ser um bocadinho melhores, se calhar vamos escalar os royalties, está bem que aí não arriscamos tanto, aí o livro tem que vender. Imaginem que eu faço uma tiragem de 3.000 exemplares, porque normalmente são... E então eu vou dizer, se o livro vender os 3.000, depois pode aumentar um bocadinho a margem para o autor, porque aí o meu risco de editora já não é tão grande. Já cumpriu o plano de negócios, como a Catarina falou tão bem, e já posso dar um bocadinho mais ao autor. E agora, os negócios também é muito giro, nós somos um bocadinho jogadores, não é? É perceber como é que podemos jogar e ganhar. Portanto, o nosso dia passa muito a ler, e essa é a parte maravilhosa do meu trabalho. Estar com o meu Kindle a ler coisas boas que eu acho que os meus leitores vão gostar, espero que sim. Mas não é só isso, há milhões de outras coisas, há dias em que realmente não leio quase nada, porque estamos a leilões, ou estamos a receber e a analisar, estamos a falar com agentes, com os editores. Eu falei do Scout, mas o Scout não é o nosso interlocutor principal. Ele manda-nos uma coisa, mas realmente o nosso trabalho principal é falar com os autores, é falar com os tradutores, com os paginadores e é falar muito com os agentes e com os editores. Nós trocamos centenas de e-mails. E é bom, depois também criamos laços por causa. Já agora queria só dizer uma coisa. Eles falaram, e este avanço são os tais royalties, que são os 10%, basicamente. No nosso caso, a banda desenhada vai às vezes até aos 12%, até aos 8% por aí. Só que os 12 da banda desenhada, ou os 10 da banda desenhada, muitas vezes são a dividir pelo argumento, pelo ilustrador e pelo colorista. Portanto, para nós, 10% a dividir por 3 pessoas, o livro nunca custa pouco dinheiro, porque só esse dinheiro já é bastante, nós temos que dar de avanço, os autores recebem uma parte e depois ficam à espera que se venda. E, portanto, a banda desenhada é cara por causa disso, e depois Portugal nós temos tiragens muito pequenas, à exceção de o Asterix e pouco mais, mas a média de uma tiragem nacional são 1000 livros. E, portanto, os livros de autores nacionais são feitos por amor à camisola, os livros de autores estrangeiros, como eles vendem muito noutros países, estão mais ou menos. Portugal é porque é giro ter um livro em português e depois pode haver a sorte de vender um livro no Brasil e aí sim tem um mercado maior que o nosso, mas quer dizer, para nós é quase impossível editar um livro económico. Os livros são sempre caros, maioritariamente são autores, são bons, a qualidade, porque assim, eu vou pagar a tradução, eu vou pagar a legendagem, eu pago os royalties. Portanto, só ao pagar essas coisas, eu, como editora de arte de autor, eu prefiro fazer um livro em capa dura com boa qualidade e vender por 30 euros do que vender um livro pequenino, num formato pequeno, como é um cómic assim pequenininho, e eu não o posso vender nunca por menos de 24, 25. Portanto, os meus leitores, por mais 5 euros ou 6, preferem um livro que guardam na estante, na prateleira. Por isso, haver tanta banda desenhada nessa área. Se vocês forem ver agora, temos, por exemplo, o Pinguim, que está a fazer uma coisa muito esperta com uma chancela que eles têm, que é cubana. Eles estão a editar em formato mais pequeno. Mas porquê? Porque eles compram os direitos para a Europa. E, portanto, ao comprar os direitos para a Europa, eles fazem a tiragem e fazem a impressão para Portugal, para a Espanha, para onde eles publicam mais, mas pelo menos Portugal e Espanha vai sempre junto. Espanha
se nós fazemos 3.000, Espanha faz 5.000, estamos sempre nesta base, e entre editar um livro, fazer uma tiragem de 1.000 ou fazer 6.000, por isso é muito diferente. Portanto, eles conseguem, Espanha tem uma dinâmica completamente diferente da nossa e, portanto, eles conseguem vender um livro barato, a bom preço, que nós não conseguimos. Eu, se fosse editar aquele livro, não conseguia fazer por aquele preço. Portanto, acho muito bem que façam e fazem-no bem, mas a nível de direitos, de remunerar autores na banda desenhada, é mais complicado. São mais a receber e os valores que recebem são baixos e eles lutam por ter direitos mais altos, não é fácil. E portanto, pegando um bocadinho no que a Wanda disse, também é por isso que, por exemplo, falam, é normal que os leitores se queixam do preço dos livros em Portugal, não é? Porque nós temos salários baixos, mas Portugal é como em tudo o resto. Se forem a um supermercado em Espanha, os produtos no supermercado são mais baratos do que em Portugal, certo? O nosso mercado é muito pequenino. A Wanda fala da tiragem de média de 1.000 exemplares, mas isso não é o que se vende. Nós temos uma tiragem, é ótimo. Aliás, uma das minhas questões é exatamente, são vocês que decidem o número de exemplares de uma tiragem, por exemplo, e o que é que faz? Qual é o número máximo e o número mínimo com que já trabalharam? Então olha, deixa-me só aproveitar uma coisa que foi dita, porque nós temos uma chancela no grupo que é Minotauro, que vocês devem conhecer pela parte de ficção, young adult e romance, mas que também tem o lado do infantil e do infantil-juvenil. E a nossa experiência aí é mais ou menos igual à da banda desenhada, porque no infantil imperam sobretudo as capas duras, que são substancialmente mais caras, e uma impressão a 4 cores. Nós quando temos uma impressão a 4 cores, é um livro de cores. E para vocês terem uma ideia, devem ter lido sobre isso, mas nos últimos 3 anos, sobretudo por causa da pandemia, o problema é que depois não estabilizou, mas não voltou para o que era, o preço do papel teve um aumento brutal. E brutal, nós falamos de papéis normais, para livros normais, tiveram um aumento de custo de cerca de 20% a 30%. Nos cartonados, o aumento do custo foi cerca de 50%. O aumento parou, ou seja, já não estamos em crescimento exponencial. Agora perguntam-me, voltou para os valores antigos? Não. Isto é mais um custo que tem de ser acomodado no preço final do livro e naquele plano de negócio que nós fazíamos, em que temos de contar que a impressão será muito mais cara. Problema ainda adicional do ponto de vista das gráficas. Antes havia uma previsibilidade em que uma gráfica conseguia, fala com este editor, fala com aquele editor, ou seja, com os seus clientes regulares, no início do ano e faz o seu orçamento de compra de papel. Só como o preço flutuou tanto, eles já não conseguem prever a tantos meses o papel que vão precisar, as quantidades. O que é que aconteceu com estes aumentos de custos? Naturalmente que há uma busca por papéis que são mais baratos. Isso também fez com que certos papéis desaparecessem. Por exemplo, o papel couché, que é um papel que é muito utilizado neste tipo de encadernação, é um papel que praticamente já não existe e tem custos muito mais elevados atualmente. Pronto. Isto vou responder aqui um bocadinho a este lado. O que é que nós também fazemos, e eu penso que vocês devem ter uma experiência semelhante, são as coedições. Vocês sabem o que são coedições? Sabem como é que funciona uma coedição? Nós, quando adquirimos os direitos para um livro, o mesmo livro pode estar a ser vendido para diversos mercados. E podemos fazer uma coedição. A coedição, na verdade, é uma impressão conjunta, em que Portugal, Espanha, França e Itália resolvem todos imprimir o mesmo livro ao mesmo tempo, numa determinada data. Ele vai ser impresso, por exemplo, numa editora que imprime na China. E como é que isto é feito? A base do desenho destes livros é toda a mesma. Portanto, em vez de imprimirmos os nossos 1.000 ou os nossos 1.500 exemplares, vamos imprimir, por exemplo, 10.000 livros. Isso o custo unitário baixa muito. Tem datas muito específicas, não é? Porque temos todos de estar a par uns dos outros para fazer esta impressão conjunta.
E depois também há o projeto Chico de Transporte, que também foi uma das dificuldades dos últimos tempos, porque não só encareceram, como há brutais atrasos com esta história de guerra no Médio Oriente, isto é tudo feito por barco, são tudo transportes por barco, portanto nós às vezes estamos a contar que um livro chega para estar no mercado, por exemplo, a 7 de outubro, e vamos a ver, há um atraso de um mês e trocam-nos um bocadinho as voltas todas, mas pronto, para vocês perceberem que a coedição para certo tipo de livros também é boa, porque nos ajuda a mitigar, fazendo aqui impressões de grande dimensão. Tu tinhas-me feito uma pergunta, o número de exemplares, se passa por vocês a quantidade que vai ser publicada e como é que, no fundo, qual foi o máximo com que vocês já trabalharam, numa primeira edição, por exemplo? Assim, por alto. E o número mínimo? Então, a tiragem de exemplares varia mesmo de editora para editora, de livro para livro, e do nosso filme, que se achamos que é mais comercial e vai chegar a mais pessoas, ou se achamos que é mais para um nicho e que a tiragem tem que ser menor. Mas também depende da marca em si. Por exemplo, se for uma editora mais de autor, não é? Ou se a tiragem tem que ser mais pequenina, não é? Porque aquele projeto é específico e talvez não vá chegar a tanta gente. Numa editora como a minha, que funciona mais com romances, com livros contáveis postos nas redes sociais, que vem lá de fora, a tiragem à partida é maior. Nós normalmente a nossa tiragem varia entre os 2.500 e 3.000 no início, que é uma boa tiragem para Portugal, é muito boa. O livro que eu fiz a maior tiragem foi há uns anos, eu estava num outro papel, e nós publicámos as 50 sombras de Grey. Pronto, e a tiragem foi muito simpática. Eu admito, foram 3 livros. Enquanto livreira, vocês não publicaram a quantidade suficiente, porque toda a gente queria o livro. E foi ontem também. Pronto, mas o problema é isso, é que o mercado é tão pequenino. Na primeira percebi que na primeira ainda estava a ser, o público ainda não estava tão grande, já foi há uns anos, não consigo lembrar, mas depois do segundo já foi uma tiragem mesmo grande. E, por exemplo, agora no top, vocês vão ver o top, não é? Por exemplo, a Frida, não posso dizer quando se fala a tiragem de alguns dos livros, não sei, mas a Frida vende bastante, portanto já será uma tiragem maior. E isso ajuda-nos, porque o preço do livro já fica mais barato. A partir do momento em que nós podemos imprimir muito, garante-nos. Porque o problema também é que, se nós vendêssemos a nossa tiragem completa, seria ótimo, mas não. A maior parte dos livros não se vende a tiragem completa e fica ali num armazém. E aí depende mesmo das empresas. Há empresas que têm capacidade de armazenar, não é? Que têm grandes armazéns, etc. E outras que não. Isto é um custo muito grande que elas estão a pagar para os livros. Portanto, normalmente, aqui também é a nossa intuição, o nosso feeling, se o livro é uma resposta ou não. E aí a quantidade de tiragem vai variar. Ora, eu não tenho armazéns. Eu não faço distribuição, tenho um distribuidor e eu publico alguns livros que já foram editados em Portugal. Pronto. Dito isto, a minha média de tiragem são os 1000 livros. É raro fazer menos, porque o livro sai tão caro, e se eu imprimir 500 ou imprimir 1000, a diferença vai ser muito pequena. Mas, por exemplo, eu sei que tenho livros que já editei, como o Armazém Central, por exemplo. O número 1, 2 e 3 já tinham sido publicados em Portugal. Então, eu começo por editar o 4, 5, que é a seguir. Se eu vender 1000 do 4, 5, eu sei que as pessoas anteriores já têm todas o 1, 2 e 3. Portanto, eu tenho que ir tentar perceber quantos é que vou editar. E depois, ao editar o 1, por exemplo, eu fiz 600 exemplares. 600 foi o mínimo que eu fiz até hoje. O que é que acontece? Eu, quando faço um livro desses, eu sei que não vou ganhar dinheiro. Eu faço as contas de maneira a que, e a nossa média, só para terem uma ideia, eu vendo um livro por 100 euros, imaginando, 60% vão para a distribuição, 10% vão para os royalties, 6% são IVA. Portanto, eu estou com 30%.
nem chego aos 30. Dos 30 eu tenho que pagar tudo o resto, não é? Incluindo a gráfica e depois o armazém. E os livros de banda desenhada, por norma, demoram 2 a 3 anos a ser vendidos. O que quer dizer que eu sei que durante os 2 primeiros anos eu não vou ter lucro. É só para pagar os custos. E depois vai aparecer. Mas pronto, nós corremos o risco ou não. Mas o livro que eu vendi mais, neste momento, foram 2.500 exemplares. Foi o livro que vendemos mais, foi um sucesso de vendas e que todos bem. Mas só voltando àquela história do papel, nós temos um outro livro que vendeu muito bem e quando vou fazer a segunda edição estávamos em plena crise do papel. E eu, ao fazer uma reedição, já não tenho que pagar a porcentagem, nem a tradução, nem a revisão, está feito, é só. E eu tive que vender um livro ao mesmo preço, sem ganhar praticamente dinheiro, porque não podia ir aumentar o custo, porque o custo do papel e do transporte, que neste momento o transporte já baixou um bocado, mas o custo do papel aumentou. Portanto, isto é, numa estrutura grande não notam tanto, provavelmente até a gráfica, mas depois tudo somado é como nós que somos pequeninos, vai afetar. Olha, eu ontem fui buscar uns números só para falarmos aqui sobre o papel. Eu mesmo livro, em 2020, nós pagámos 6.066 euros de gráfica. Um ano depois, estes 6.066 euros passaram para 6.360. Em 2024, este custo já vai em 6.980. É exatamente o mesmo livro a ser reimpresso. Portanto, entre os 6.980 e os 6.066, isto é tudo o aumento que tem havido. É um aumento que está mais lento entre 2021 e 2024, mas continua a ser significativo. Pena que não trouxeste os valores de lucro da Navigator. Isso também foi aumentando nos últimos anos. Temos estado aqui a falar muito de compras de direitos e há uma coisa que já referiram e eu quero voltar a ela. É o facto de um editor não trabalha sozinho, trabalha com revisores, trabalha com tradutores, trabalha com muitas pessoas que também trabalham em freelance, não é? Ou auxílios verdes. O editor tem a escolha de quem vai trabalhar nesse livro, como é que são escolhidas as pessoas e como é que isso acaba por impactar o processo de edição do livro. Sim e sim. Na verdade, está na mão do editor isso tudo. Ou seja, eu quando escolho um determinado livro, isto em teoria, isto parece uma coisa muito automática, mas não é, na verdade. Eu quando escolho um livro, eu já estou a pensar que tradutor é que será bom para ele e tenho de fazer um encadeamento já do processo, no fundo, um planeamento das tarefas que vão acompanhar o livro. Eu sei que quero que o livro saia no dia X e vou andar para trás para ver para que é preciso isto. A Tânia há bocado disse uma coisa, o tempo da tradução. Em média, nós precisamos de um mês por cada 100 páginas para traduzir. Para vocês verem a pressão para trazer, e nós sabemos que tem crescido imenso a leitura e a procura por livros importados, e ainda bem, porque isto está a fomentar interesse por parte do público, é um fator de pressão para nós, editoras que editam em português, porque nem sempre é possível fazer saídas simultâneas da edição internacional e da edição portuguesa, e nós precisamos de algum tempo para traduzir, em média, um mês por cada 100 páginas, e isso parece que não faz muita diferença. Em relação à escolha dos fornecedores, sim, nós temos alguns fornecedores com quem já trabalhamos regularmente e que, a quem gostamos de manter ocupados para que não nos troquem por outras editoras, para falar super diretamente. Portanto, eu penso logo quem vai traduzir, quem é que vai rever. Nós, na nossa equipa, temos a sorte de ainda ser alguns, além dos editores, a equipa editorial também é composta por assistentes editoriais, que sempre que conseguem também dão uma ajuda nesse processo de revisão, que acontece em duas fases. Depois varia muito de empresa para empresa. Nós fazemos uma primeira revisão em Word, que normalmente vai para fora. Depois fazemos
a paginação e a primeira prova, que é, ou seja, aquele primeiro PDF que vem paginado, nós chamamos de primeira prova. Essa normalmente, sempre que conseguimos, fazemos a revisão já internamente. Porque é uma revisão mais de paginação, não é tão linha a linha, e também conseguimos que os tempos sejam mais rápidos. Mas sim, temos uma carteira de fornecedores e procuramos ir alimentando e aumentando, o que não é fácil, nomeadamente ao nível da revisão, e é cada vez mais difícil encontrar pessoas que façam este trabalho. Portanto, é também aqui um fator de pressão. Antes de passar à banda também, à Tânia, à banda, vou já que está aqui neste canto, porque há uma questão que eu vou colocar e que não se coloca a nível de banda desenhada, que é a escolha das capas. Também passa por vocês. Sim, e pode ser ela, a Tânia, deve ter muito isto. Nós podemos comprar, se vier uma edição internacional, nós podemos adquirir, comprar os direitos também para a capa, para termos uma capa igual às outras edições todas. E às vezes é belíssima, outras vezes não é assim tão boa, mas a nível de comunicação também nos ajuda, não é? Termos uma capa igual. Outras vezes desenhamos nós também, ou com designers internos ou com designers externos, mas nós podemos também fazer este jogo. Isto tem muito a ver com o público-alvo. O ponto máximo de frustração, diria eu, é quando tens uma capa belíssima e o autor é português e ele diz não, essa não. E toda a gente concorda que a capa é maravilhosa e depois toca no autor e toca a fazer o processo todo. Mas pronto, também faz parte do nosso trabalho, não é? Ir fazendo aqui esta gestão de tudo e com o autor também. E o autor estrangeiro também pode barrar a capa, atenção. Não, mas sim, é isso. A capa somos nós que escolhemos e temos designers, no meu caso eu trabalho quase sempre com o mesmo designer para a capa, portanto é ótimo, porque já os conhecemos muito bem, já aquilo já foi comigo. Da mesma maneira que eu tinha carteira de tradutores, que eu acho que é muito importante pensar, este tradutor é bom para isto ou para aquilo. Por exemplo, não é fácil traduzir livros eróticos, sobretudo para português, então eu preciso pensar quem são os meus tradutores que vão conseguir Posso fazer. dar um exemplo, Tânia? Tenho que, por favor, não aguento. Tenho que dizer. Estávamos a falar sobre isto, que é um livro que eu estava a ler, da Singular, e estava a ver o audiobook. E é sobre um livro, sobre um filme que eu gostei muito com a Anne Hathaway, que é The Idea of You. Eu já tinha visto o filme, primeiro pensei assim, não, isto é ridículo, eu não vou ler isto, é para a minha idade, vou ler o filme. Depois é sobre uma mulher de 40 anos com um rapaz de 20. E eu fiquei assim, quem sabe? Gostei muito do filme e depois vi o livro à Singular e ouvi o audiobook. E há lá uma parte, o livro tem muito mais partes eróticas do que o livro, e há uma parte que ela diz I was staring at Harry and it didn't look like he was eating pussy until 4 a.m. Ok, sabem como é que eles traduziram? Eu disse isto na minha review no YouTube, eu disse, isto não pode ser. Eu olhei para o Harry e ele tinha cara de quem tinha estado a comer passarinhas até às 4 da manhã. Isto é muito difícil, porque o tradutor, eu vou dar muito tempo para traduzir. Porquê? Porque eu não vou receber o livro final do agente e do editor estrangeiro. Eles estão naquele processo que eu estaria com o meu autor português, não é? Eles estão naquele processo da tipográfica e está a ser revisto, paginado, com mais emendas. Um livro é revisto pelo menos 3 vezes. Se for um livro em bom, que esteja bem, se tiver com mais problemas, ainda pode ser mais vezes. Portanto, vou receber este manuscrito ainda no final. E o tradutor vai traduzir a partir do não final. E depois vem uma série de emendas que nós vamos ter que introduzir. Um tradutor que tem muito menos tempo para traduzir do que os 3, 4 meses, 5, é óbvio que não pode fazer o mesmo trabalho, não é? Infelizmente, eu peço imensa desculpa, mas, ou seja, há coisas que, ao tentarmos chegar a um lado, perde-se um bocadinho no outro. Depois há outra questão. A língua inglesa é diferente da língua portuguesa, não é? E nós ainda há termos que nos chocam e que nós estamos a aprender a dar a volta. Falo muito nos livros eróticos, há termos que ainda me chocam um bocadinho. Em inglês estou tudo melhor, não é? Contra nós problemas. Em inglês está tudo ótimo. E, portanto, uma frase em português. Por exemplo, se um livro em inglês tem 500 páginas, eu quando faço este plano de negócio, eu ponho logo mais de 70, 80 páginas para o livro em português. A nossa frase vai ser muito maior e não vai ter aquelas... Percebem o que queres dizer? A nossa língua é linda, mas é diferente. E então, não só temos que apanhar como tradutores o tom do autor, a maneira como ele escreve, não é?
e há tradutores belíssimos que fazem isso muito bem, como temos que perceber qual é o tipo de livro que estamos a traduzir, e é por isso que é muito importante conhecermos os nossos tradutores e dar um livro. Por exemplo, eu tenho tradutores que são incríveis para fantasia, então se puder, dou-lhes. Só que os tradutores, os bons tradutores, estão muito ocupados, estão sempre ocupados. Eu já tenho um livro marcado para 2026, que esta minha tradutora de fantasia, tradutora que eu adoro, ela está ocupadíssima, ela está só livros no final do próximo ano. Então eu já reservei, olha, este buraquinho é para mim, por favor, que eu vou ter um livro e eu quero que sejas tu. Então é isso, às vezes tentamos traduzir com os melhores, com aqueles que nós achamos, outras vezes não está disponível, temos que arranjar soluções, e realmente os tradutores são como tudo, não é? Eu posso ser ótima a traduzir romance e não ser boa na não ficção, no desenvolvimento pessoal, porque não é aquela linguagem do mundo. E às vezes nós temos que trabalhar com quem está disponível, isso condiciona um bocadinho. E isso também impacta muito os tempos de saída, não é? Saber se aquele fornecedor, se aquele tradutor está disponível também, e às vezes temos mesmo de fazer escolhas, ou queremos que saia, ou queremos que seja aquela pessoa, e é aqui um compromisso, às vezes um pouco difícil de conseguir, mas que é mesmo assim, não é? Bem, eu agora vou dizer só duas coisas. Primeiro, capas. Por vezes nós trocamos as capas. Nós temos livros, eu editei, por exemplo, um que não tem nada a ver com este meio, mas chama-se John Groner, é Uma Vida de um Aventureiro, e nós tivemos só a quarta capa, é que eles aceitaram a nossa proposta, porque não queríamos a capa deles. Este, por exemplo, o último que lançámos agora, Naturezas Mortas, em parceria com a Seita, conseguimos ter uma capa diferente e acho que resultou muito bem, pronto. Mas por vezes temos outras capas, não sempre. Agora, em relação aos legendadores, design dos tradutores, tento manter os mesmos, até porque convém que eles tenham trabalho para não fugirem. Mas eu, por exemplo, há a série Agatha Christie, o tradutor tem um contrato com a Agatha Christie Limited. Eu só posso usar aquele tradutor e penso que isso também nos deve acontecer. Há outros livros que eu compro, por exemplo, que compro em francês, mas depois sou obrigada a traduzir do italiano ou sou obrigada a traduzir do espanhol. E, portanto, também tenho sempre que ter atenção a isso. Para mais, a banda desenhada, o texto tem que caber naquele outro buraquinho, não é? E o português é muito difícil. E por muito que nós queiramos, é muito difícil. Às vezes estamos a contar caracteres para ver onde é que conseguimos partir a palavra para conseguir pôr o texto ou mudar o texto. Mas basicamente são sempre aquela equipa mais ou menos estável, que depois vou gerindo consoante o livro em si, o tema, e um é melhor para isto, outro é melhor para aquilo, mas depois sei, por exemplo, este era muito bom para isto, mas já está ocupado naquele e, portanto, tenho que ir recorrer a outra pessoa. Mas, felizmente, hoje em dia, porque eu antigamente penso que seria diferente, isto porque muitos dos tradutores que eu uso são ex-funcionários de grandes casas-mães. E, portanto, antes as pessoas trabalhavam naquela empresa e faziam lá o trabalho todo, e hoje em dia são freelancers. E, portanto, esse trabalho, tudo, legendagem, tradução, revisão, são sempre externos à nossa empresa. Queria só acrescentar uma coisa em relação às capas, pode ser, porque as capas também variam conforme a editora em que se trabalha, não é? Por exemplo, no meu caso, eu uso muito capas internacionais. O que está a funcionar lá fora também é o que vocês conhecem, o que vocês querem, não é? Depois muitas vezes nem querem a edição portuguesa. Mas nem sempre, por exemplo, isto também é uma questão de modas que é interessantíssimo. Na área do romance, das comédias românticas, agora funcionam as ilustrações, não é? Aquelas capas lindas com ilustrações que eu, como leitora de comédia romântica, de há anos, sempre gostei. Mas em Portugal, nem pensar em pôrmos uma capa daquelas, porque não vendia nada. Agora não, agora estou a mudar muito da minha backlist. Por exemplo, com a Sophie Kinsella fizemos este trabalho agora. Mas na altura era essa a moda, era isso que chegava aos leitores. E neste momento estamos a fazer recapagens para isso mesmo, para chegarmos às ilustrações e ao novo público de determinadas autoras. E eu espero que sim, porque eu adoro Sophie Kinsella. Ou seja, o que eu queria dizer é isso. Tentamos as capas internacionais, mas imagina, eu estou a comprar uma capa a um editor americano.
E é como tudo, não é? O ordenado do americano não é igual ao ordenado do português. O americano paga ao seu designer, infelizmente, não é o mesmo que o português pode pagar ao seu designer. E nós temos que comprar as capas. Não só temos que comprar os fecheiros, porque nós pagamos para eles nos mandarem um fecheiro, como muitas vezes temos que pagar um ilustrador, etc. Portanto, às vezes não é possível comprarmos aquela capa, porque eles vão-nos dar um valor que sai do nosso plano de negócio e pronto, só aquilo. Negociar muitas das vezes. E estamos sempre a negociar. O nosso dia-a-dia é sempre negociar. Ou é um leilão, ou é dizer, olha, Eu só tenho 200 euros. Não, são 500 dólares. Ah, mas olha, que eu só tenho 200 euros e tenho de dar para o ilustrador e para comprar a capa. Às vezes dá, outras vezes não. Pronto, é esta ginástica. e fazemos aquele juradinho, sabe, de Portugal. Há poucos leitores. Isto é necessário do resto. Um autor americano às vezes recebe advances que é maravilhoso. Só pensas, eu quero ser autora. Cá isso não é possível. Não é? Há os ricos de Santos e pouco mais. Não é? É difícil viver da escrita em Portugal, infelizmente. Mas pronto, é isso. Mas também as capas são uma questão de moda. É perceber o que é que está a funcionar. Felizmente, no meu caso, eu tenho uma designer com quem trabalho de perto, portanto já nos entendemos melhor. E muitas vezes fazemos capas de raiz. Por exemplo, algumas autores são de raiz e outras são as capas originais. Também é o que então, os leitores estão a pedir. Então, eu vou fazer uma última questão e depois vou passar a bola ao nosso lado. O que eu vou pedir é que consigam manter a sala como está mais ou menos, portanto, uma pergunta-resposta, porque a câmara não sei até que ponto apanha assim tão bem o som. E, portanto, eu vou passar o meu microfone, está a deixar de estar nas minhas mãos. Eu tenho uma última questão para vos fazer, que é: o que é que nós, enquanto leitores e principalmente enquanto criadores de conteúdo literário, podemos fazer para ajudar a que uma coleção não fique pelo caminho? Séries incompletas. Vocês são uma peça absolutamente fundamental. Nós falámos aqui muito das pessoas que nos ajudam durante o processo de edição do livro, não falámos do pós-impressão. Mas há também aqui um universo de pessoas, muitas delas que estão dentro das estruturas das empresas, e aqui falamos dos departamentos de marketing, ou da pessoa responsável por marketing, porque muitas das vezes não há um departamento, e dos comerciais. E hoje em dia, muitas das vezes, por causa dos poucos tempos de antes, os comerciais iam porta a porta, às livrarias, vender os livros, levavam os monos, que são livros que lá dentro não têm nada, são só a capa, olha, veja como é que vai ficar, e vendem. Hoje em dia, este trabalho de porta a porta já não é tão fácil, mas ganhamos as redes sociais. Ganhamos as redes sociais, as editoras têm vindo a apostar muito também nas suas redes próprias, nos contactos diretos com os influenciadores, com os canais, e isso é muito importante, porque além de fazermos, da mesma forma que nós podemos fazer uma oferta, por exemplo, de alguns livros a uma universidade, para que os professores possam ver, considerar, recomendar determinado livro mais académico e recomendá-lo aos seus alunos, nós também podemos fazer isto com criadores de conteúdo e temos vindo a fazer e fazemos cada vez mais, porque vocês têm, não só são leitores, portanto têm um contacto privilegiado e um pensamento de quem está do outro lado, do lado do público-alvo, mas depois também são influenciadores, ou seja, vocês têm pessoas que vos seguem e que pensam: se esta pessoa recomendou é porque é bom. Se tudo o que enviamos é recomendado, não, mas isto também faz parte, não é? Nós sabemos que muitas das vezes ou não é do género que gostam, ou é uma linha que não vos faz sentir nada, portanto, porque o livro também é isto, não é? A história de um autor não se esgota nas páginas dos livros, pelo contrário. É no momento em que o livro é impresso que essa história ganha vida, e as coleções são muito importantes. Nós, quando fazemos uma coleção, temos as coleções que vivem por si próprias, as trilogias, e isso são pequenas coleções, mas também temos aquelas coleções com livros de diversos autores que criam uma relação com o público e que são esperadas por quem está do outro lado. E, enquanto criadores de conteúdo, sem dúvida que vocês têm aqui um papel muito importante, e enquanto editoras, só temos a agradecer o facto de estarem desse lado e também acarinharem tanto o nosso trabalho e contribuírem.
Da mesma forma que nós, editores, devemos ir às livrarias, falar com os livreiros, saber qual é que é o feedback dos leitores e dos próprios livreiros, também é muito importante para nós sabermos qual é o vosso feedback, porque isso só nos faz ajudar, só nos vai ajudar a afinar a mira, quando estamos a fazer a seleção, mas também estes pequenos pormenores da tradução. Às vezes temos uma tradução que está muito bem feita, mas depois não casa com o público-alvo do livro. Um young adult não quer uma escrita muito formal. E isso também tem de ser tudo muito bem visto quando estamos a fazer. Mas as editoras não ouvem esse feedback. Mas é muito importante. É muito importante. Isso vai falar sobre isso. Sim, mas e ainda bem que há momentos como estes em que possa haver um diálogo mais direto, porque acho que temos todos a aprender muito uns com os outros. É isso, é que nos últimos anos isto tem evoluído muito depressa e tem mudado muito, não é? Eu lembro-me quando as redes sociais eram no Facebook, não é? Neste momento vocês já não fazem conteúdos para o Facebook e já mudaram. Acho que havia algumas pessoas que continuavam a publicar. E faz todo o sentido, mas antes ou seja, já não é o canal. Mas o vosso papel é o papel do crítico literário, porque agora as pessoas também já não leem os jornais, não é? Leem pouco. Nos jornais também não saem todos os livros que nós queremos ver falados, não é? Porque geralmente tem mais literários, são prémios, etc. Portanto, o vosso papel é fundamental. E é fundamental num mercado que está a mudar muito, que está a ser cada vez mais rápido, mais voraz, e também é muito bom nós termos esse feedback. Eu, no meu caso em particular, eu estou muito atenta à minha página, está bem? Eu vejo os comentários que vocês põem, etc., para me darem feedback e para eu perceber, porque os meus livros são livros que o meu público é um público TikTok, portanto eu tenho que chegar a ele. Isso é tudo porque eu gosto. Eu gosto de ver o que as pessoas fazem, eu acho que são super criativos. Há coisas mesmo extraordinárias que eu penso, que jeito, está tão giro. Ou as modas, as trends que começam a fazer. Como editor também é bom chegarmos a isso e percebermos porque essas modas depois vão se verificar na forma como compram os livros e os livros que vamos vender. Portanto, acho isso muito interessante. Só tenho a agradecer, obrigada. Eu no final vou deixar o meu e-mail para quem quiser mandar sugestões, está bem? Às vezes ouço-as e não posso cumprir, porque em relação às séries, é uma coisa que está a mudar. Antes nós tínhamos um autor que era o nosso autor fixo e que eu sabia que ia publicar um por ano, estava tudo bem, tinha tempo e ótimo. E sabia que os meus leitores iam estar à espera deste livro uma vez por ano. Agora o mercado está tão rápido que não é assim. As séries têm que sair muito mais rapidamente e também, como eu acho que há mais oferta, é o que é bom, porque os leitores têm direito a ler aquilo que querem. Como há mais oferta, também os leitores já não são tão fiéis a determinados autores. Que, por exemplo, o primeiro livro, nós como editores sabemos que o primeiro livro vai vender, não é? Ou se vendeu muito bem, isso não quer dizer que o segundo a seguir vai ter a mesma trajetória. E o problema é esse, é quando nós publicamos séries ou quando nós as temos que abandonar, é porque depois eles já vão estar a funcionar, já não há leitores, não estão a comprar. E às vezes isso acaba por acontecer, e eu digo isto enquanto livreira, acaba por acontecer muitas vezes com o primeiro livro até, porque há muita gente que fica à espera que continuem antes de começar a comprar os primeiros, pronto, porque lá está, no mercado português, e eu sou leitora de fantasia, a fantasia fica muitas vezes pelo caminho porque não vende o suficiente e isso também passa uma imagem errada para a editora de que se não vende o suficiente é porque não há interesse. E se calhar não é tanta falta de interesse, pode ser o estarem à espera porque já estão tão queimados com outras coleções antes que ficaram pelo caminho que não deram esse passo de ok, vou comprar já, que é para eles saberem que eu quero mesmo. E depois então, até posso não ler já, mas vou já comprar que é para dar a entender que estou interessado. E a maior parte das pessoas não está a fazer isso neste momento. Portanto, aqui há alguma estratégia que nós... E às vezes não consegues aquecer o mercado, ou seja, quando já existe uma coleção inteira lá fora, tu podes fazer 2 livros com uma saída simultânea, por exemplo, e crias mancha e consegues criar ali um buzz à volta da saída. Mas quando o autor publica o primeiro e o segundo e depois passa 1 ano e meio até vir o terceiro, também perdes público. E às vezes essa gestão também não é fácil de fazer aqui do outro lado, ou seja, do lado de quem não só está à espera do autor, mas depois ainda tem todo um processo de tradução e de edição que depois tem de ser feito a posteriori. E isto, às vezes perdes também público nestas coisas, estas tens de escolher, vale a pena fazer ou não, já passou tanto tempo.